Muito bem, seja bem-vindo ao canal Capa Desperta. Neste vídeo teremos a resolução detalhada do exame de Química 1 realizada na Universidade Eduardo Mondlane em 2025. Atenção, neste vídeo teremos a parte 1, onde iremos fazer a correção, deste exame de Química 1 realizado em 2025 aqui na Universidade Eduardo Mondlane, do exercício 41 até ao exercício 60. Então, este vídeo é a parte 1, teremos também a parte 2. Quem trará a resolução será aqui o nosso professor Miguel Pascoal, do canal Pré-Químico. Portanto, o link do vídeo da parte 2 estará no primeiro comentário fixado. Assim que terminar a parte 1, é só clicar no link para acompanhar a parte 2 no canal Pré-Químico. Atenção, esta será uma resolução detalhada, não vamos apenas escolher as opções, como também será justificada qualquer que seja a opção que vier a ser selecionada. Portanto, se você quiser mais do que apenas uma resolução do exame de Química, quiser aprender Química, quiser mergulhar na Biologia, Matemática, entre outras disciplinas, para preparação para os exames de admissão, aqui vai o nosso convite para poderes fazer parte da nossa turma, seja online, ou presencial. Para conhecer as nossas aulas online, pode visitar o nosso site, que também estará no primeiro comentário fixado, só para poderes entender como é que são as nossas aulas online. Não é? Todo o material gravado em vídeo, com acesso a uma turma 100% online, onde poderás ter um debate com o professor das fichas práticas e tal, porque tudo é ensinado do básico até o avançado. Portanto, sem mais delongas, vamos aqui ao passo a passo da correção do exame de Química 1 com o professor Miguel Pascoal, do canal Pré-Químico. É só pegar a esferográfica e o papel para começar a anotar. Vamos à resolução. Bom, saudações a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Química, e desta feita nós estamos aqui para fazer a resolução do exame de admissão de Química 1 do ano 2025 da Universidade Eduardo Mondlane. Bom, nós temos aí o exercício número 41, que diz o seguinte: numa reação completa de combustão, foi consumido em 5 minutos 0,25 mol de metano e foi transformado em dióxido de carbono e água. A velocidade da reação foi. Então, nós vamos tentar resolver este exercício aqui. Então, o primeiro passo é extrair aqui os dados. Temos aqui 41. Então, dados. Então, pelo enunciado, nós entendemos que disse que há um consumo de 0,25 mol de metano. Então, a variação do número de moles, neste caso, já que o metano está a ser consumido, podemos considerar esta variação como sendo um valor negativo. Temos aqui menos 0,25 mol, neste caso de metano, e este consumo ocorre no intervalo de 5 minutos. Então, a variação do tempo vai ser aqui de 5 minutos. E nós queremos a velocidade da reação. Então, neste caso, já que o metano está a ser consumido em um reagente, então a velocidade vai ser calculada assim: a velocidade média da reação vai ser igual a menos o que? Variação do número de moles, dividido aqui pelo intervalo de tempo. Então, a velocidade média vai ser igual a menos, então, temos aqui menos 0,25 mol, isso dividido por 5 minutos. Então, dando continuidade aqui, vamos ter que velocidade média vai ser igual a quê? Vamos transformar isso aqui na notação científica, a 25 vezes 10 elevado a menos 2 mol. Tudo isso dividido por 5 minutos. Então, velocidade média vai ser igual a quê? 25 que é 5 vezes 5 vezes 10 elevado a menos 2 mol, dividido aqui por 5 minutos. Então, agora nós podemos eliminar este e este. Então, ficamos aqui com 5 vezes 10 elevado a menos 2 mol por minuto. Isso equivale a dizer que a velocidade média vai ser igual a 0,05 mol por minuto. Então, esta é a velocidade da reação. Então, isso nós vamos achar na alternativa C. Então, já resolvemos aqui este exercício. Agora vamos para o 42, que é mais teórico, que diz o seguinte:
Considere as duas fogueiras colocadas lado a lado com o mesmo tipo e quantidade de lenha, apenas diferindo na arrumação da lenha, como mostra a figura ao lado. A rapidez de consumo da lenha será. Então vamos analisar cada alternativa, tendo em conta a figura ao lado. Então A diz o quê? É maior na fogueira 1 porque a superfície de contato com o ar é maior. Bom, analisando aqui a figura 1, nós podemos concluir que a linha está mais compacta. Então, neste caso aqui, não há maior superfície de contato. E nós vimos que quando nós temos um sólido, então o que influencia mais na velocidade da reação é a superfície de contato. Analisando aqui a figura 1, notamos que a linha está mais compacta. Então, a superfície de contato é menor. Logo, a velocidade da reação também vai ser menor. Vamos para B. B diz o quê? Maior na fogueira 1, pois a lenha está mais compacta, o que reduz a evaporação dos componentes voláteis. Não tem nada a ver. Aqui, o fato é que se a linha está mais compacta, a superfície de contato é menor, logo a velocidade também vai ser menor. Temos aqui C. Maior na fogueira 2, porque a superfície de contato com o ar é maior. Então, esta é a resposta correta. Então, para 42, a resposta correta vai ser a alternativa C. Agora vamos aqui para 43. O que que diz? Um palito de fósforo não acende espontaneamente enquanto estiver guardado, mas basta um ligeiro atrito com uma superfície áspera para que ele imediatamente entre em combustão. Então vamos aqui para 43. Primeiro aqui fala-se de algo muito importante, combustão. Então fala-se da combustão. E depois, o que que vem logo a seguir? Entra em combustão com emissão de luz e calor. Considerando-se essas observações, o que se pode afirmar em relação à reação? Então vamos analisar cada alternativa. Então, primeiro temos a endotérmica. Bom, aqui já que se fala do processo de combustão, temos que saber que toda a combustão é uma reação que é exotérmica. Até porque aqui ocorre o que? Libertação de quê? De calor, de acordo com o enunciado. Então, toda alternativa que tiver endotérmica temos que descartar. Por quê? Porque a combustão é exotérmica. Então, vamos descartar aqui a alternativa A. Temos que descartar. Fala aí de endotérmica. Então, logo descartamos. B também vamos descartar, pois fala aí de um processo endotérmico. Agora ficamos com C, D e E. Então, vamos lá. C é exotérmica e tem energia de ativação maior que a energia fornecida pelo atrito. Então, C também está incorreto. Por quê? Até porque aqui a primeira parte está correta. A reação, de fato, é exotérmica, mas o que torna esta alternativa incorreta é o fato de se afirmar que tem uma energia de ativação que é maior que aquela que é fornecida pelo atrito. Então, se o atrito não fornece energia de ativação suficiente para a reação ocorrer, então a reação nunca vai ocorrer. Então, a energia de ativação deve ser menor para que, durante o atrito, então, essa energia seja suficiente para a reação ocorrer. Então, C fica incorreto por causa disso. E D, exotérmica e tem energia de ativação menor que a energia fornecida pelo atrito. Agora sim, a resposta correta vai ser a alternativa D. 44. O que diz o 44? O 44 diz o seguinte. A reação, temos aqui esta reação 2A mais B, para formar aqui o que os produtos da nossa reação. Então, temos isto aqui. Apresenta uma lei de velocidade que é expressa por... Então, a lei de velocidade é esta aqui. Então, V vai ser igual a uma constante vezes o que? A concentração de A ao quadrado. Temos isto. Se a concentração do reagente A for mantida constante, a de B duplicada, a velocidade da reação fica multiplicada por um fator igual a 1. Ok. Aqui já temos a expressão da lei de velocidade. Eu simplesmente irei reescrever essa expressão. Então, aqui, se vocês forem anotar muito bem, temos dois reagentes, A e B. Mas na expressão da lei de velocidade só aparece o A. Isso significa que o reagente B não tem influência na velocidade da reação química. Ou seja, neste caso, a ordem da reação em relação a B é 0. Então, isso significa que eu posso muito bem dizer que essa expressão é equivalente a esta. Que V vai ser igual a uma constante vezes o que? A concentração de A ao quadrado vezes o que? A concentração de B elevado a 0. Então, isto é equivalente a isto aqui. Isto vai dar 1 automaticamente. Isto aqui acaba ficando assim. Então, neste caso aqui,
a velocidade da reação química, antes de qualquer alteração, obedece esta lei, ou seja, ocorre obedecendo esta lei. Então, quando nós duplicamos esta concentração, o que pode acontecer? Bom, já que neste caso, na expressão da lei de velocidade, a concentração de B na realidade não aparece, isso significa que a velocidade da reação não vai se alterar, mas vamos demonstrar como isso é possível. Então, já que aqui supostamente ocorre aumento da concentração, deixa que então passamos a ter uma outra velocidade. Por quê? Porque o aumento da concentração aumenta a velocidade. Então, a velocidade de linha vai ser igual a quê? A uma constante vezes o que é concentração de A ao quadrado. Essa concentração ficou constante vezes o que? Agora duplica-se de B. Então, 2 vezes a concentração de quê? De B. Tudo isso elevado a zero. Então, operando aqui matematicamente, V' vai ser igual a quê? A constante vezes o quê? A concentração de A ao quadrado vezes o que? Este zero eleva aqui. Então, 2 elevado a zero vezes a concentração de B também elevado a zero. Então, é só questão de reorganizar isto aqui. A velocidade vai ser igual a uma constante vezes o que? Concentração aqui de quê? De A vezes o que? Na verdade, ok. Isto aqui o que é? Até vamos tentar. Isto aqui vai dar 1, né? Então, ficamos com 1 vezes o que? Concentração disto aqui, de B. Então, vamos lá. V vai ser igual a 1 vezes o quê? K vezes concentração de A quadrado vezes concentração de B elevado a zero. Então, se nós notarmos aqui muito bem, esta parte aqui equivale à velocidade no início, esta aqui. Então, vamos substituir tudo isso aqui por V. Então, velocidade, aqui é velocidade de linha, né? Então, vai ser igual ao vezes velocidade. Então, significa que a velocidade manteve-se constante. Então, o fator de multiplicação aqui vai ser justamente 1. Então, neste caso, a resposta correta vai ser a alternativa B. Então, temos B como sendo a resposta correta. Vamos agora para o 45. 45, o que diz? 45 já nos diz aqui claramente algo muito interessante. Bom, portanto, conforme eu dizia aqui, o 45 nos tem aqui algo muito interessante. Então, vamos analisar aqui o 45. 45. Então, aqui vamos analisar cada alternativa, ou cada afirmação, né? Porque temos aqui o seguinte, sobre o equilíbrio químico afirma-se. Temos aqui a afirmação 1, que diz o seguinte: o equilíbrio químico só pode ser atingido num sistema fechado, onde não há troca de matéria com o meio ambiente. Então, essa afirmação está correta. Vamos para 2. 2, o que diz? No equilíbrio químico, as propriedades macroscópicas do sistema, concentração, densidade, massa e cor permanecem constantes. Isso também é verdade. Temos aqui o 3. Então, 3, o que diz? No equilíbrio químico, as propriedades microscópicas do sistema, colisões entre as moléculas, formação de complexos ativados e transformações de uma substância em outras permanecem em evolução, pois o equilíbrio é dinâmico. Então, também esta afirmação está correta, portanto, podemos concluir que todas elas estão corretas. A afirmação, ou seja, as afirmações todas estão corretas, logo a resposta vai ser a alternativa E. Então, essa é a resposta correta, a alternativa E. Agora, vamos aqui para o 46. O que diz o 46? 46 diz o seguinte: óxido de nitrogênio, que nós simbolicamente representamos como sendo NOx, são substâncias de interesse ambiental, pois são responsáveis pela destruição do ozono na atmosfera e, portanto, suas reações são amplamente estudadas. Numa experiência conduzida em recipiente fechado, a concentração de dióxido de nitrogênio em função do tempo apresentou o seguinte comportamento: figura ao lado. O dióxido de nitrogênio na reação é, ok? Então, eu vou mudar aqui, na verdade, virar a folha. Então, vamos analisar o gráfico que o exercício nos fornece. O exercício nos fornece um gráfico mais ou menos que nem este aqui, em que nós temos aqui a variação da concentração e aqui temos o que? O tempo. Então, o gráfico é uma curva decrescente, assim. Bom, o que esta curva nos mostra? Algo tão simples que, à medida em que o tempo vai passando, a concentração vai diminuindo. Agora temos que recordar o que acontece numa reação química. Numa reação química temos reagentes que são consumidos e os produtos são formados. Então, se o reagente é consumido, podemos concluir que no início temos uma
elevada a concentração do reagente, mas à medida em que o tempo vai passando, esse reagente vai sendo consumido. Logo, a sua concentração vai diminuindo. Então, se a curva tem um comportamento decrescente, está a demonstrar aqui uma diminuição na concentração. Então, isso demonstra claramente que esta curva só pode ser de um reagente, porque à medida em que a reação vai avançando, o reagente é consumido, a sua concentração vai diminuindo. Então, neste caso, esta curva aqui representa a variação da concentração de um reagente. Logo, o dióxido de nitrogênio nessa reação age como sendo um reagente. Então, neste caso, temos D como sendo a resposta correta. Temos aí o 47, que diz o seguinte: no início do século XX, houve uma grande procura de compostos nitrogenados por causa da Primeira Guerra Mundial. Haber desenvolveu o processo de produção, neste caso do amoníaco, a partir do nitrogênio do ar. Se o amoníaco for colocado no recipiente fechado, a sua decomposição ocorrerá de acordo com a reação seguinte não balanceada. Então, vamos lá. Temos aqui o quê? Temos, aqui era 46, né? Agora temos 47. Então, a reação dada qual é? Temos aqui o amoníaco, que se decompõe em uma reação em equilíbrio, né? É nitrogênio e também hidrogênio. Dizem que a reação não está acertada, então temos que acertar. Aqui vamos ter o 3, aqui vamos ter o 2. Ok. E depois, as variações das concentrações com o tempo são mostradas na figura ao lado. Então, nos dá um gráfico, mais ou menos que nem este. Aqui vamos ter o que? A variação da concentração. Logicamente, aqui vamos ter o tempo. Então, aí temos 3 curvas. Uma curva mais ou menos assim, que é a curva B. Uma outra curva mais ou menos assim, que é a curva A. E temos uma outra curva mais ou menos assim, que é a curva C. Então, aqui, o que é que se diz? A partir da análise da figura, pode-se afirmar que as curvas A, B e C representam as variações das concentrações com o tempo dos seguintes componentes. Ok, temos que saber que se temos aqui 3 substâncias, temos 3 curvas. Então, cada curva aqui representa a variação da concentração de uma substância. Então, vamos analisar aqui. Primeiro, o que nós aprendemos com este exercício? Aprendemos que a curva referente à concentração ou à variação da concentração de um reagente tem que ser decrescente. Então, notamos que das 3 curvas, esta aqui é a curva decrescente. Então, esta curva aqui representa a variação da concentração de um reagente. E nesta reação, o reagente é o amoníaco. Então, podemos concluir que C representa a variação da concentração de quê? Do amoníaco. Agora, temos também essas 2 curvas que são crescentes. As curvas crescentes representam a variação da concentração dos produtos. Por quê? Porque à medida em que a reação química vai ocorrendo, o produto é formado, então a sua concentração vai aumentando com o tempo. Mas aqui temos 2 substâncias, então qual é a curva de hidrogênio, qual é a curva de nitrogênio? É simples, vamos comparar os coeficientes estequiométricos. Aqui, notamos que temos aqui um 1 na realidade, aqui temos o 3, ou seja, a velocidade com que o hidrogênio é formado é 3 vezes maior que a velocidade de formação do nitrogênio. Então, significa que a curva referente, neste caso, a variação da concentração do hidrogênio, vai ter, neste caso, uma inclinação muito maior. Por quê? Porque, neste caso, ele é formado com uma rapidez muito maior. Então, estamos a querer dizer que este B aqui representa a variação da concentração do hidrogênio, consequentemente, o A, a variação da concentração de nitrogênio. Então, aqui queremos saber na sequência A, B e C. Quem são as substâncias? Então, a substância A é o nitrogênio, então ficamos com N2. A substância B é o hidrogênio e a substância C é o amoníaco. Então, essas condições todas nós encontramos onde? Primeiro, o nitrogênio. Aqui, atenção, diz-se respectivamente. Então, temos que, neste caso, é isso, né? Vamos lá ver. Representam ao lado. Ok, a partir da análise pode-se afirmar que as curvas A, então queremos na sequência A, B e C. Então, nesta sequência, nós achamos isso na alternativa A. Então, temos A como sendo resposta.
Agora vamos para o 48. Então, o que diz o 48? 48 diz o seguinte: a altas temperaturas, nitrogênio N2 reage com oxigênio produzindo monóxido de nitrogênio, um poluente atmosférico, de acordo com a reação não acertada. Então, vamos lá. Aqui temos o 48. Então, o nitrogênio reage com o oxigênio, é uma reação em equilíbrio, forma-se aqui o monóxido. Eu já acertei logo a reação, né? Ok, temos isto aqui. A 2000 Kelvin, a constante de equilíbrio da reação tem um valor. Então, dizem que o valor de Kc para esta reação vai ser igual a 4 vezes 10 elevado a menos 4. Ok? Depois, se esta temperatura, as concentrações de nitrogênio e oxigênio, ou seja, a concentração de nitrogênio vai ser igual a quê? Aqui temos o quê? 4 vezes 10 elevado a menos 3. E a de oxigênio vai ser igual a 1 vezes 10 elevado a menos 3. Então, nós queremos saber qual é a concentração do monóxido no equilíbrio, logicamente. Então, aqui é simples. O primeiro passo é escrever a expressão de Kc. Então, concentração do produto. Temos aqui o 2, aqui 2. Concentração dos reagentes. Então, temos isto aqui. Agora é só fazer a substituição dos dados. Mas antes é que queremos isolar isto aqui. Então, podemos fazer o quê? Passar isto para lá. Então, Kc vezes a concentração de N2 vezes O2 igual à concentração de NO ao quadrado. Então, para tirar o quadrado, vamos fazer raiz quadrada. Então, a concentração de NO vai ser raiz quadrada de Kc vezes concentração de nitrogênio vezes concentração do oxigênio. Então, vamos substituir tudo nessa expressão aqui. Então, vamos buscar aqui uma outra folha para dar continuidade. Então, concentração de NO vai ser igual a quê? Raiz quadrada. Ok. Kc, o valor está aqui. 4 vezes 10 elevado a menos 4. Vezes concentração de nitrogênio. 4 vezes 10 elevado a menos 3. Vezes concentração do oxigênio. 1 vezes 10 elevado a menos 3. Então, ficamos com isto aqui. Então, temos isto. Então, a concentração aqui do monóxido vai ser igual a quê? Ok. Aqui vamos multiplicar este. Então, este vezes dá 16 vezes 1, 16. Ok, aqui temos potências com a mesma base, 10, 10, 10. Então, vamos manter a base, somar os pontos. Então, somando tudo isso aqui, vamos ter aqui menos 10. Então, agora é só dar continuidade. Concentração aqui do monóxido vai ser igual a quê? Aqui vamos aplicar uma propriedade dos radicais. Temos uma multiplicação, então podemos fazer raiz quadrada de 16 vezes raiz quadrada de 10 elevado a menos 10. Então, aqui a concentração do monóxido vai ser igual a raiz quadrada de 16, 4. Ok, aqui temos o 2 na realidade aqui. Então, podemos fazer o que? Para inverter ou tirar a raiz, pegamos este 2, dividimos este 10. Então, ficamos com 10 elevado a menos 5. Isto mol por litro. Então, já temos aqui a concentração. Então, isso nós vamos achar na alternativa D. Já temos a resposta, alternativa D. Agora vamos para o 49. Então, 49, o que diz? Então, eu dizia, 49 diz o seguinte, um recipiente fechado de 1 litro contendo inicialmente a temperatura ambiente 1 mol de iodo e 1 mol de hidrogênio é aquecido a 300 graus centígrados. Com isso, estabelece-se o equilíbrio. Então, este é o equilíbrio estabelecido. Este é o equilíbrio que se estabelece. Então, este é o equilíbrio. Cuja constante é igual a 1 vezes elevado a 2. Qual é a concentração em mol por litro de cada uma das espécies, hidrogênio, iodo e HI nessas condições? Ok. Aqui é simples. Primeiro, já que aqui nos dá um valor da constante, dizem que Kc é igual a quê? A 1 vezes 10 elevado a 2. Isto é mesmo dizer 100, na realidade. Então, nos dão aqui número de moles. Já que nos dão a constante, é melhor transformar o número de moles em concentração. Então, neste caso, vamos calcular a concentração do hidrogênio
Então, concentração é número de moles sobre volume. Bom, aqui o recipiente é de 1 litro, então o volume é de 1 litro. Então, 1 mol deixa aqui, dividido por 1 litro. Então, vamos ter aqui 1 molar, ou 1 mol por litro. Concentração de iodo vai ser igualmente 1 dividido por 1 litro, 1 molar. Agora vamos usar uma tabelinha do equilíbrio, aquela que nós já conhecemos. Então vamos montar a nossa tabelinha. Nós vamos ter o início, variação da concentração, o equilíbrio. Aqui vamos ter o hidrogênio, o iodo, aqui o HI. Ok, o que é que nós temos no início? 1 molar deixa aqui, 1 molar deixa aqui. Este aqui é um produto, não há nada, então ficamos com 0. Então, à medida que a reação química ocorre, os reagentes são consumidos. Quanto se consome não sabemos, então menos X, aqui menos X. Para o produto, ele se forma. Então, quanto é que se forma não sabemos. Então, vamos considerar isso aqui 2x, mais 2x. Mais 2x por quê? Porque temos aqui o coeficiente 2. Então, no equilíbrio, 1 menos x, 1 menos x, e aqui vamos ter 2x. Então, escrever a expressão de kC. Então, kC vai ser igual a quê? Concentração de HI ao quadrado, concentração de hidrogênio, concentração de iodo. Ok, agora é só substituir. kC, neste caso, dá 100, igual, concentração, deixa aqui no equilíbrio, 2x, temos aqui o 2, tudo ao quadrado, concentração de hidrogênio, 1 menos x, de iodo, 1 menos x, ficamos com isto aqui. Então, ficamos com 100 igual a 2x ao quadrado. Isto aqui é o mesmo dizer 1 menos x ao quadrado. Agora sim, podemos aqui aplicar uma propriedade da matemática, ou um processo aqui simples. Então, aqui vamos fazer raiz quadrada nos dois lados. Então, raiz quadrada de 100 é 10. Agora aqui vamos cortar isto com isto também. Então ficamos com 2x, 1 menos x. Então, aqui ficamos com 10, 1 menos x igual a 2x. Então aqui vamos fazer o quê? Algo tão simples. Às vezes aqui dá 10 e depois menos aqui 10x igual a 2x. Então, isso aqui passa para lá. Então, ficamos com o quê? Com 10 igual a 12. Na realidade, 12x. Bom, conforme eu dizia aqui, temos aqui 10 igual a 12x. Então, para isolar aqui, o x é simples. Então, x vai ser igual a quê? A 10 dividido aqui por 12. Então, aqui podemos simplificar, dividindo aqui por 2, aqui também por 2. Então, aqui ficamos com 5 sobre 6. Então, este é o valor de x. Então, x vai ser igual a 5 sobre 6. Mas nós queremos aqui as concentrações dessas substâncias. Então, agora temos que pegar esses valores aqui e, no lugar de x, substituímos pelo respectivo valor. Então, para a concentração do hidrogênio, ficamos que a concentração de hidrogênio vai ser igual a quem? Neste caso, a 1 menos aqui um x. Para a concentração de iodo, também vai ser 1 menos o x. Então, é só pegarmos aí e fazermos a substituição. Então, o que é que nós vamos ter aqui? Bom, vamos procurar aqui uma outra folha para termos um pouco mais de espaço. Então, vamos pegar uma nova folha. Então, a concentração do hidrogênio, conforme nós podemos ver, as duas concentrações são iguais, então podemos escrever assim. Então, isso é 1 menos o x. Então, dando continuidade, 1 menos o quê? O valor de x é este aqui, 5 sobre 6. Então, aqui menos 5 sobre 6. Ok, aqui vamos fazer MMC. Então, aqui vamos ter aqui o quê? Ter aqui um 6, que vamos ter um 1. Então, aqui vamos ficar com o quê? Com 6, menos aqui o quê? O 5, tudo isto por 6.
Então, aqui vamos ter 1 sobre 6. Ou seja, conclusão, concentração neste caso do hidrogênio vai ser igual a 1 sobre 6. Concentração neste caso do iodo também vai ser 1 sobre 6. Já temos as concentrações dessas duas substâncias, mas aqui está a faltar uma concentração, que é a concentração neste caso de quê? Do HI. Então, a concentração de HI vai ser igual a quê? A 2 vezes o X. Então, neste caso, vamos ter 2 vezes o quê? Este valor aqui de X, que é 5 sobre 6. Bom, então aqui podemos dividir este por 2, este por 2. Então, ficamos com o quê? Com 5 sobre 3. Então, conclusão. Concentração de HI vai ser igual, neste caso, a 5 sobre 3. Então, já temos aqui os nossos valores. Então, isso nós achamos na alternativa C. Então, concentração, deixa aqui. Aqui está o valor. As concentrações dos reagentes aqui estão. Então, já concluímos. Agora vamos para o exercício número 50. O exercício número 50 diz o seguinte. Utilizando um dispositivo constituído por 2 elétrodos conectados a uma lâmpada, testou-se o grau de condutibilidade elétrica de volumes iguais de 2 soluções aquosas. Um ácido HA, ok? Então vamos lá. 50, um ácido HA e depois o outro HB. Os resultados foram os seguintes. Intensidade da luz da lâmpada para a solução de HA, luz intensa e aqui luz fraca. Ok, temos isso aqui. De acordo com estes resultados, pode-se afirmar que as soluções HA e HB são respectivamente. Bom, aqui é simples de resolver. Nós temos que ter em conta aqui a força dos ácidos, né? Então, nós sabemos que os ácidos fortes ionizam-se praticamente por completo. Então, isso significa que em solução vamos gerar uma elevada quantidade de íons, uma elevada concentração de íons. Então, se nós temos uma elevada concentração de íons em solução, então a condutividade elétrica dessa solução vai ser muito maior. Então, se a luz for intensa na solução HA, é porque este HA é um ácido forte. Então, aqui temos um ácido forte. Em contrapartida, HB teve uma luz fraca. Então, isso significa que é um ácido fraco. Então, na alternativa, temos que ter isso. HA sendo um ácido forte e HB um ácido fraco. Então, analisando aqui, temos o quê? Temos A. Os 2 ácidos são fortes, então está incorreto. B. O primeiro é fraco, que é o ácido acético, então está incorreto. C. Os 2 são fortes, então também está incorreto. D. Então, D diz que HA é o HCl, que é um ácido forte, isso está correto. E HB é um ácido fraco, que é o ácido acético, isso também está correto. Então, a resposta vai ser alternativa D. Então, vamos dar continuidade, vamos fazer aqui o exercício número 51, que diz o seguinte. Qual dos sais abaixo poderia diminuir o grau de ionização da base? Bom, 51. A base em causa é o hidróxido de amônio, que em solução aquosa ioniza-se de acordo com este equilíbrio aqui. Então, vamos analisar as alternativas aqui. A diz que é cloreto de cálcio. Bom, cloreto de cálcio não vai ter nenhum efeito neste caso. Por quê? Porque não tem nenhum íon comum aqui. Então, a substância que pode diminuir o grau de ionização, deixa aqui, tem que ter um íon comum. Mas o cloreto de cálcio não tem nenhum íon comum com essa substância, então não vai interferir em nada. B, idem. C também idem. Mas vejam aí o que temos em D. Temos o cloreto de amônio. Este sal dissocia-se produzindo o quê? O íon amônio e o íon cloreto. Veja que este sal tem um íon comum com
a nossa base. Então, quando eu adiciono este sal a uma solução de hidróxido de amônio, o que vai acontecer é que a concentração, neste caso, desses íons aqui, vai aumentar. Consequentemente, se aumenta a concentração desses íons, o equilíbrio desloca-se para a esquerda. Isso vai fazer com que esses íons sejam consumidos para formar aqui esta substância molecular. Então, o grau de ionização diminui. Então, neste caso, a resposta correta vai ser justamente a alternativa D, pois aqui temos um íon comum. 52. O que é que nós temos em 52? 52, na reação, esta reação, temos aí o íon H+, a reagir com o hidrogênio sulfito. Então, neste caso, vamos formar aqui uma reação em equilíbrio, o H2S. Então, verificou-se que no equilíbrio a concentração do H2S 0,8 de HS-0,2. O valor da constante de equilíbrio é igual a 1 elevado a 7. Nas condições da experiência, qual é a concentração de íons H+? Ok, aqui é simples. Primeiro, expressão de kC, concentração de H2S, dividido aqui pela concentração de H+, vezes concentração de HS-, né? Então, o valor da constante já nos dá, dizem que é igual a 1 vezes 10 elevado a 7. Ok, temos isto aqui. Ok, concentração dessa substância e o exercício já nos fornece, diz que é igual a que 0,8, que é o mesmo dizer 8 vezes 10 elevado a menos 1. Queremos a concentração de H+, então H+, vezes o que é a concentração dessa espécie, o exercício também já nos fornece, diz que é 0,2, que é mesmo dizer 2 vezes 10 elevado a menos, neste caso a menos 1. Então ficamos com isto aqui. Então, aqui é só questão de rearranjar. Tudo isto aqui é elevado a menos 1. Né? Então, tudo isto aqui vai passar para aqui. Então, ficamos com 1 vezes 10 elevado a 7, vezes o que? Concentração de H+, vezes 2 vezes 10 elevado a menos 1, igual a 8 vezes 10 elevado a menos 1. Então, eu quero H+, então H+, vai ficar o quê? Ok, 8 vezes 10 elevado a menos 1. Então, isto vezes isto aqui. Então, ficamos com o quê? Este valor vezes este aqui. Ficamos com 2 vezes 10. Este mais este aqui. Ficamos com 6. Então, aqui, H+ vai ser igual a este dividido por este aqui. Ficamos com 4. Aqui temos o que? Uma divisão de potência com a mesma base. Mantemos a base e subtraímos os expoentes. Então, menos 1, menos 6. Então, a concentração de íon H+ vai ser 4 vezes 10 elevado a menos 7. Neste caso, mol por litro. Mol por litro. Então, isso nós vamos achar na alternativa A. Em que é a alternativa mesmo? Alternativa A. Então, temos A como sendo a resposta correta. Agora vamos para, este era o 52. 53. Dadas as soluções indicadas abaixo, indica aquela que apresenta o pH mais elevado. Então vamos virar aqui a nossa folha. Temos aqui o 53. 53. Bom, aqui a ideia é simples, é só calcular os valores de pH. Então, para o ácido, neste caso sulfúrico, na alternativa A, nós notamos que temos o que aí? Temos um ácido, então, concentração 1 mol por litro. Então, nós sabemos que as soluções ácidas têm um pH menor do que 7. Então, os ácidos em geral vão ter valores de pH menores, sobretudo quando a concentração de H+ for maior. Então, tudo aquilo que for ácido aqui vai ter um pH bem menor. Então, podemos descartar aqui A. Ok. O que nós temos? C. C temos cloreto de sódio, que é um sal neutro. Então, não tem influência no pH. Descartamos C. Vamos para E. E também descartamos, pois é um ácido, então o pH vai ser bem um pouco mais menor, até porque em
em E, já que temos 1 molar deste ácido monoprótico, então o pH vai ser justamente 0. Então não vale a pena. É só usar a fórmula para calcular, se quiser confirmar, menos log de concentração de H+. Agora ficamos aqui com B, que temos o quê? O hidróxido de sódio. E ficamos com o quê? Com isto aqui é o quê? É D. Então, se nós fizermos o quê? Aqui temos uma base, né? 0,1 molar, 0,2 molares. Então, se nós calcularmos aqui o pH, nós vamos notar uma coisa. Já que são bases, então primeiro calcula-se o pOH. Então, pOH aqui vai ser menos log de quê? Vai ser menos log de OH menos, né? Então, conclusão, pOH vai ser menos log, isso aqui é o mesmo dizer 1 vezes 10 elevado a menos 1. Então, pOH vai ser igual, neste caso, a 1. Neste caso, para o hidróxido de sódio. Agora, para esta base, pOH vai ser igual a menos log, isso aqui é o mesmo dizer 2 vezes 10 elevado a menos 1. Então, pOH vai ser igual a quê? Dá um log aqui de 2, mais aqui log de 10 elevado a menos 1. pOH vai ser igual a menos, este aqui é 0,3, aqui menos aqui o quê? Menos aqui 1, né? Vamos ter isto aqui. pOH vai ser menos 0,3 mais 1. Isso vai dar pOH igual a quê? A 0,7. É o pOH, mas o que nos interessa aqui não é o pOH, é o pH. Então, pH para o hidróxido de sódio. Vamos usar esta relação. Então, o pH vai ser igual a 14 menos 1. Isso vai dar 13. O pH é 13. Agora, para o hidróxido de potássio, então, o pH vai ser igual a 14 menos 0,7. Isto vai dar o quê? 13,3. Então, vejam aqui, o pH é maior no hidróxido de potássio que no hidróxido de sódio. Então, neste caso, a resposta correta vai ficar a alternativa D. Bom, dando continuidade aqui, vamos resolver aqui o exercício número 54. Então, 54, o que diz? A concentração de íons de hidrônio no ovo fresco é de... Ok, temos aí um valor. Ok, o valor do pH da solução será... Ok, a forma mais fácil de resolver é transformando isso em notação científica. Então, a concentração de íons hidrônio vai ser igual a quê? Então, aqui, analisando, vamos ter 1 vezes 10 elevado a menos 8 molares. Isso é notação científica. Agora é só aplicar o conceito de pH. pH vai ser igual a menos log da concentração dos íons de hidrônio, né? Então, pH vai ser menos log de 1 vezes 10 elevado a menos 8. Então, o pH vai ser igual a menos log de 1 mais log de 10 elevado a menos 8. Então, o pH vai ser igual a quê? A menos log deste aqui é 0. Então, ficamos aqui com 0. Este 8 passa para aqui, menos 8. Então, fazendo a propriedade distributiva, vamos ter que pH vai ser igual aqui a 8. Então, pH é igual a 8. Então, resposta alternativa D é a resposta correta. Temos isto aqui. Agora para o 55. O pH de uma solução obtida pela dissolução de 1 grama de hidróxido de sódio em água suficiente para produzir 250 ml de solução serra. Então, aqui já ficou mais fácil também. Ok, temos aqui 55. Vamos extrair os dados. Aí nos dá uma massa, que é de 1 grama, nos dá um volume, que é de 250 ml, que equivale a 0,25 litros, e querem um pH. Bom, aqui trata-se de uma base, que neste caso é o hidróxido de sódio. Então, primeiro temos que calcular a concentração molar do hidróxido para termos o que é a concentração de íons H+. Por quê? Porque em água a substância dissocia gerando
estes íons. Então, neste caso, a concentração do próprio hidróxido é igual à concentração de íons OH-. Então, temos isso aqui. E por se tratar de uma base, primeiro temos que calcular o quê? O pOH usando esta fórmula. E depois vamos calcular o pH usando a relação pH mais pOH igual a 14. Então, primeiro, achar a concentração. É isso que nós temos que fazer. Aqui, temos que achar a concentração. Bom, já que temos massa e tudo mais, então a concentração pode ser calculada assim. Isso aqui é 55. Molaridade vai ser igual a quê? A massa do soluto, massa molar vezes o volume. Então, massa molar vamos calcular daqui assim. Massa molar, neste caso do hidróxido de sódio, vai ser igual a aqui. Temos aqui um sódio, a massa atômica é 23, mas temos aqui um oxigênio, 16, mais um hidrogênio, 1. Então, somando aqui vamos ter 40 gramas por mol. Então, já temos a massa molar, é só substituirmos aqui. Então, vamos ter aqui massa, massa que é igual a 1 grama, massa molar que é de 40 gramas por mol, o volume que é de 0,25 litros. Então, operando aqui, a molaridade vai ser igual a aqui. Aqui vamos ter 1, aqui vamos ter 10, então aqui vamos ter 0,1 mol por litro. Já temos a concentração de hidróxido, que é automaticamente igual à concentração de íons OH-. Então, a concentração de íons OH- vai ser 0,1 mol por litro, que é igual a 1 vezes 10 elevado a 1 molar, 1 mol por litro. Então, por ser uma base, primeiro calcula-se o pOH. Então, vamos ter esta situação. Então, pOH menos log de 1 vezes 10 elevado a menos 1. Isso nos dá pOH como sendo 1. Mas o pedido aqui não é para pOH igual a 1. Então, o pedido aqui nem é o pOH, é pH. Então, pH mais pOH igual a 14. Então, pH vai ser igual a 14 menos 1. Então, pH vai ser igual a 13. Então, já temos aqui o valor do pH que é igual a 13. Resposta alternativa C. Ok, vamos agora para o 56. O que diz 56? 56 diz que a 25 graus adiciona-se o quê? 1 ml de uma solução aquosa. Bom, conforme eu dizia aqui, o 56 diz o seguinte: a 25 graus adiciona-se 1 ml de uma solução aquosa 0,10 mol por litro de HCl a 100 ml de uma solução aquosa 1 molar de HCl. Qual é o pH da mistura final? Então, temos aqui uma mistura de duas soluções com o mesmo soluto. Então, aqui vamos aplicar a equação da mistura de soluções. Bom, dados. Temos para a primeira solução um volume de, que eu vou chamar de V1, 1 ml, e a concentração desta primeira solução é de 0,10 mol por litro. Então, adicionamos este volume a um outro que é de 100 ml, cuja concentração vai ser OE, neste caso de 1 mol por litro. Queremos saber qual é que vai ser, neste caso, o pH final. Logicamente, ao misturarmos isto aqui, vamos ter uma outra concentração. C3, volume V3, pois nós juntamos duas soluções. Bom, V3 vai ser igual a quê? O volume 1 mais o volume 2. Então, V3 vai ser igual a quê? A 1 mais 100. V3 vai ser igual a 101 mililitros. Agora, concentração. Ok, mistura de soluções. Concentração 1 vezes V1 mais concentração 2 vezes V2 tem que ser igual a concentração 3 vezes V3. Bom, já que aqui só adicionamos 1 ml em 100, na prática não houve uma grande variação do volume, por isso a concentração final, na prática, não vai ter uma variação muito maior. Então, ok. C3 vai ser igual a quê? A C1 vezes V1 mais C2 vezes V2 igual a V3. C3 vai ser igual a quê? Ok. 1 vezes o quê? 0,10 mais 1 vezes 100 dividido por 101. Então, isto aqui vai dar o que? Aqui vamos ter
0,1 mais 100 dividido por 101. Então vamos ter isto aqui. Ok, então C3 vai ser igual a quê? Aqui vamos ter 100,01 dividido aqui por 101. Então isto aqui é aproximadamente 0,99, neste caso molares. Então isto aqui, com a solução 3, nós já aproximamos para 1, neste caso, mol por litro. Então temos isto aqui. Então pH vai ser igual a menos log de H mais. Então pH vai ser igual a menos log, neste caso de 1. Então pH vai ser igual a 0. pH é igual a 0. Isso achamos na alternativa A. Agora vamos para o 57. Então vamos tirar, vou virar esta folha. 57. O que diz o 57? O carbonato de sódio, bom, aí diz carbonato de sódio, mas entre parênteses temos o carbonato de cálcio, então vamos considerar a formação carbonato de sódio. A fórmula química do carbonato de sódio é esta aqui. Então, carbonato de sódio, quando dissolvido em água, então vai reagir aqui com a água, origina solução básica. Isso porque o anião do sal interage com os íons H+ de água, originando a espécie seguinte. Então aqui é uma reação de hidrólise. Ok, aqui temos um sal e água, então vamos formar aqui uma base e um ácido. Então acertando, ficamos aqui com isto aqui. Então os sais são sempre eletrólitos fortes, então vamos ter aqui a dissociação completa. A água é molecular, então não se dissocia, então permanece. Esta é uma base forte, dissocia-se. Este é um ácido fraco, então não se dissocia. Isto e isto podemos eliminar, então temos aqui isto. Ok, de fato, aqui a solução é básica porque temos a formação de um OH-, mas isso não está em causa. A espécie que se forma de verdade aqui é este ácido, que é um ácido fraco. Então, a espécie que se forma aqui é um ácido fraco. B é a resposta correta. Para o 58, o que nós temos em 58? Bom, qual é o caráter das soluções resultantes da hidrólise dos seguintes sais? Então, o primeiro sal é o cloreto de sódio. Então, temos que saber o que se forma na hidrólise dele. Então, hidrólise é reação com água. Uma reação em equilíbrio. Então, um sal e água formam sempre uma base e o respectivo ácido. Então, este é um sal forte, então dissocia-se por completo. Então, vocês sabem que este sal tem uma parte positiva e uma parte negativa. E a água aqui, de acordo com o equilíbrio iônico da água, esta aqui, a água tem H+, tem OH-. Então, significa que aqui temos aqui H+, tem OH-. Então, esta parte positiva combina-se com esta parte negativa, formando isto aqui. Esta parte negativa com esta parte positiva, formando isto aqui. Então, só era para elucidar isso. Agora, a hidrólise deste sal qual é? Este é um sal forte, então dissocia-se por completo. Ficamos assim. A água molecular permanece assim. Agora aqui é uma base forte, dissocia-se por completo. Este aqui é um ácido forte, também dissocia-se por completo. Então isto e isto sai, isto e isto sai. Ficamos com a água. Depois forma o quê? OH- mais H+. Então temos aqui o equilíbrio iônico da água. A água é neutra. Então a solução resultante também vai ser uma solução neutra. Depois temos o outro sal aí, que é o hidrogenocarbonato de sódio, que é este aqui. Então é uma hidrólise, reação com água. Mesma coisa. Então aqui vamos formar aqui o quê? Uma base e o ácido que deu origem ao sal. Então, todos os sais são eletrólitos fortes, então dissociam-se por completo. Então, vamos ter aqui isto aqui. A água não se dissocia.
O hidróxido dissocia-se por completo. Este é um ácido fraco, não se dissocia. Isto eliminamos. Mais água. Temos aqui o que? OH-, mais... Ok, temos aqui a formação do OH-. Então a solução vai ser básica. Vamos dar aqui mais espaço. Ok, por fim temos o último sal. Neste caso é o nitrato de amônio. Então ele reage com a água. Uma reação em equilíbrio vai formar um ácido que deu origem e uma base. Vai ser hidróxido de amônio. Todo o sal é forte, é um eletrólito forte, dissocia-se por completo. A água não. Este é um ácido forte, dissocia-se por completo. Este é uma base fraca, não se dissocia. Ok, podemos eliminar o nitrato. Ficamos com a reagir com a água. É uma reação em equilíbrio, forma H+, mais o hidróxido de amônio. Temos aqui H+, a solução vai ser ácida. Conclusão, o que é que nós temos aqui? Temos aqui uma solução que é neutra, que é básica, ácida. Então ficamos com neutra, depois básica e ácida. Então isso nós vamos achar em que alternativa? Vamos ver, 58. Primeiro tem que ser neutra, básico e ácido. Então D é a resposta correta. Bom, portanto, conforme eu disse, D é a resposta correta. Agora vamos para o 59. Né? 59. Bom, a solubilidade do cloreto de chumbo 2 em água é 2 vezes elevado a menos 2 a menos 5 graus. O KS nessa temperatura será aproximadamente... Ok, primeiro, cloreto de chumbo 2. Então, dissocia-se gerando esses íons aqui. Temos isto aqui. Então aqui é simples. Isto é sólido, então aqui vamos ter 0, no 0. Aqui vamos ter o que? Mais S, aqui vamos ter mais 2S. Então no equilíbrio S, aqui 2S. Então escrever aqui a expressão de K, PS, constelação de quê? PB 2 mais, vezes constelação de Cl-. Ok, então K, PS vai ser igual a S vezes 2S ao quadrado, né? Aqui quadrado, atenção. KPS vai ser igual a 4S ao cubo. Ok, agora é só pegar o valor da solubilidade e substituir aqui. Por quê? Porque aí queremos o KPS. Então, KPS vai ser igual a 4 vezes. A solubilidade já nos dizem aí que é de 2 vezes 10 elevado a menos 2. Tudo isto ao cubo. Então, KPS vai ser igual a quê? 4. Então, este 3 eleva aqui. Então, aqui vamos multiplicar. Ficamos assim. Então, ficamos com KPS igual a 4 vezes o quê? Isto aqui vai dar 8 vezes 10 elevado a menos 6. Então, KPS vai ser igual a quê? Multiplicando aqui 32 vezes 10 elevado a menos 6. Bom, aqui podemos reescrever isto como sendo que KPS igual a isto vezes 10 elevado a menos 5. Então, temos esta resposta e isso nós vamos deixar na alternativa E. Bom, dando continuidade aqui, vamos resolver agora o exercício número 60. 60. O que diz o 60? Um sal Ma de massa molar 125, pouco solúvel em água, KPS 16 elevado a menos 9. A massa em gramas de sal dissolvida em 800 ml de água. Em 800 ml, né? Neste caso, na prática de água, né? Ok, é simples. O sal é
A, que é um sólido pouco solúvel. Então dissocia-se formando o quê? Formando M mais A menos. Então aqui no início não há nada, passa para a solução, é zero no início, aqui não há nada, pois é um sólido. E vamos ter S, aqui também S no equilíbrio, ficamos com S e S. Então KPS vai ser o quê? M mais vezes A menos, né? Ok, agora KPS vai ser o que? S vezes S, KPS vai ser S ao quadrado. Ok, aqui queremos, na verdade, a solubilidade. Então, ficamos com S ao quadrado igual a KPS. Então, essa vai ser raiz quadrada de KPS. Então, dando continuidade, então, a solubilidade vai ser raiz quadrada de quê? Aqui dizem que temos o quê? O valor de KPS, qual é? É 1,6 vezes d elevado a menos 9. Então, isso vai ser igual. Isso aqui vai ser 16 vezes d elevado a menos 10. Então, a solubilidade vai ser igual a quê? A raiz quadrada de 16 vezes raiz quadrada de 10 elevado a menos 10. Então, isso fica o quê? A solubilidade vai ser igual a quê? A raiz quadrada de... Opa, não raiz quadrada, mas sem solubilidade. Aqui vamos ter 4 vezes 10 elevado a menos 5. Isto aqui está em mol por litro. Temos isto aqui. Mas o que nos interessa aqui não é a solubilidade como tal, é a massa dissolvida. Então, temos que transformar esta concentração em massa. Para tal, vamos usar a fórmula da molaridade. Molaridade é massa do soluto, massa molar vezes o volume. Então, eu quero massa. Então, massa vai ser igual a molaridade vezes massa molar vezes o quê? O volume. Bom, o que é que nós temos? O que é que nós temos aqui? O que é que nós temos aqui? Ok, então, continuando aqui, temos aqui massa. Ok, molaridade, 4 vezes 10 elevado a menos 5. Temos aqui o que? A massa molar, o exercício já nos dá aí a massa molar, que é de 200, na verdade 125 vezes o volume. Aí temos o que? Temos 800 mililitros. Isso equivale a 0,8 litros. Então, 0,8. Então, efetuando toda esta operação, a massa do soluto vai ser aproximadamente 4 vezes 10 elevado a menos 3 gramas. Isso nós achamos em que alternativa E. Então, por hoje é tudo. Era isso que nós queremos trazer nesta primeira parte desta resolução. E até a próxima aula.